E ai seus bando de beta, eu tô voltando para fazer a parte 3 de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de ReZero. Só bora a história continua do ponto em que eu falei que sabia sobre o retorno após a morte. E o Subaru aceita meu pedido de fazer tudo que eu pedir. Eu falo para o Subaru: bom, eu acho que quero testar algo. Subaru pergunta o que seria. Eu respondo: eu quero saber se estou interligado com você no momento em que morre. O Subaru me pergunta: mas como assim? Eu respondo: eu sei que nós estamos interligados, já que meu olho me fala tudo, mas ele não me informa se eu vou ou não me lembrar de tudo. O Subaru me pergunta: como eu vou saber disso? Eu não quero morrer para testar isso. Eu falo: não se preocupa, alguma hora tu morre. Falo isso com um sorriso. Então ele olha para mim e grita: tu acha que eu morrer é seu desgraçado? Então eu começo a rir. Eu não quis falar dessa forma, mas este mundo é diferente do nosso, é hostil. Falo isso com um pouco de. O Subaru fica surpreso e fala: você também é do Japão? Eu respondo: não, eu sou de outro país, mas por algum motivo eu sei falar japonês fluentemente. Acho que é porque estamos interligados. O Subaru fica pensando e fala que vai treinar. Eu falo que tá tudo bem, eu iria treinar. O Subaru agradece, mas fala que quer treinar com outra pessoa. Eu pergunto: tem certeza? Eu sei cada defeito que você pode melhorar só observando o seu corpo. O Subaru rejeita, mas com raiva. Dessa vez eu me levanto e saio dizendo tchau. Eu fecho a porta e falo: ele não está pronto, vou deixar ele morrer e deixar ele um pouco mais raivoso. Eu espero que ele melhore depois de morrer. Se não melhorar, vou me intrometer e vou ter que dar um jeito com ele. Então a Ren aparece e pergunta se o Subaru está bem, que a dona Emília estava indo para a mansão. Eu olho para a Ren e falo: você deveria ir. A Ren fica surpresa, mas nega, dizendo que se eu iria ficar, ela também ficaria. Eu agradeço e dou um leve abraço na Ren e ela fala que irá me trazer uma torta que ela tinha feito. Eu agradeço, mas uma lágrima sai de meu olho e eu penso: me desculpe, Ren, eu vou ter que deixar você morrer para o Subaru amadurecer. Eu entro em conflito, mas percebo que essa é a melhor opção. O BS, eu não sou um psicopata, mas vou sacrificar algo para mim continuar a história com o Subaru pelo menos o mais maduro possível. Voltando, eu limpo minhas lágrimas e continuo na capital junto de Subaru e Ren. Ele parece que depois de tudo que falei só me ignora. Eu realmente não quero interferir, mas sem que isso só deixaria as coisas piores. O Subaru seria arrogante e sempre tentaria fazer do jeito dele, então era melhor não arriscar, mas ainda assim eu estava com um pé atrás. Alguns segundos depois eu estava conversando com Reinhard. Ele estava falando sobre a honra do Julius e que eu tinha humilhado. Eu respondo para ele de forma séria: Reinhard, esta foi a escolha dele. Se ele ficou incomodado com minhas palavras, eu tô nem aí. O Reinhard fica surpreso. Olha, eu não tenho nada contra ele, um cara legal, mas eu não vou me desculpar por um duelo justo. O Reinhard abaixa a cabeça e a levanta e fala: tudo bem, eu acho que tá tudo bem. Eu olho para ele e falo: eu aceito pedir desculpas para ele se você fizer algo para mim. Ele olha para mim e pergunta: o que seria? Eu respondo: você pode me ajudar a ter uma benção. O Reinhard dá um passo para trás e fala: não, porque você. Eu interrompi ele e respondo: porque eu quero proteger todos à minha volta. O Reinhard lê minha mente e percebe que eu estava falando a verdade e me fala: eu vou pensar, mas eu realmente não tenho certeza. Eu olho para ele e falo: eu quero essa benção para matar um dos bispos. O Reinhard fica surpreso e me pergunta qual. Eu respondo: da ganância. Ele é osso duro de roer. Nem eu acho que consigo lutar contra ele. O Reinhard fica surpreso, mas fala que vai me dar depois de conversar com o Julius. Eu aceito e falo para a Ren que iria sair. Ela me dá adeus e eu vou. Quando chego, alguns guardas tentam me parar e eu olho para ele, dou um sorriso e falo: vocês querem me parar? Que piada. Então o Reinhard aparece e os guardas abaixam as armas e pedem desculpas e mandam-nos entrarmos. Eu entro e começo a tocar em tudo, mas o Reinhard me para e fala que ela era muito rica e não gostava de pagar coisas. Eu olho para ele e falo: entendi, ela é tipo minha mãe, adora coisa cara, mas não gosta de pagar. O Reinhard dá uma risada e eu fico sorrindo. Então o Julius aparece com Anastácia e ela fala: você veio se curvar e pedir desculpas por espancar o meu cavaleiro. Eu dou
dou uma risada muito alta e falo: você é ótima com piadas. Não vou me rebaixar com um snob que se finge de vilão contra meu amigo. Ele olha para mim e o Reinhard tenta acalmar os ânimos. Então o Julius fala: se você veio aqui só para cacuar de mim, pode ir embora. Eu respondo de uma forma formal, mas com uma pitada de ironia: senhor Julius, eu só vim aqui para conversar sobre a surra que te dei e me desculpar. Maior parte foi pela minha própria ambição de ficar mais forte e me testar. Ele não entende nada, mas aceita a desculpa, e logo em seguida ele se desculpa pelo Subaru, já que tinha o espancado sem muitos motivos. Eu respondo de boa: eu entendo, Subaru, tá um saco esses dias, vou ter que educar ele no soco. Falo em tom de piada que tira o gelo no ar do ambiente. Um tempo se passa e eu e o Julius conversamos e viramos um pouco amigos, não amigos no nível Itadori e todo, mas bons amigos. Então me despeço do Julius e de Anastácia, que ficou bem quieta. Eu estava percebendo que ela queria informação, mas não dei nenhum resquício do que ela queria. Então, quando estava indo à mansão da Cruz, o Reinhard me parou e me entregou a bênção que eu tinha explicado para ele. Ele falou que demorou um pouco para fazer e também fez uma bênção para me dar essa, e logo em seguida ele me deu como uma intenção assassina enorme e falou: se você matar algum inocente, com isso eu mesmo vou te matar. Eu olho para ele: isso são os bispos, e se precisar a bruxa. O Reinhard fica surpreso com minha resposta e dá um leve sorriso e fala: você é uma boa pessoa, eu confio em você mesmo que seja arrogante, você se importa com todos à sua volta. Eu agradeço a ele, dou adeus e ele se despede de mim. Seguimos nossos próprios caminhos. Eu vou para a mansão da Cruz e entro no meu quarto, mas a Ren estava lá. Eu me deito do lado dela e fico olhando até que ela tenta segurar meu pescoço, mas ativo o Mugen e isso faz ela acordar. Eu cumprimento ela, se assustar, mas percebe que adormeceu em minha cama enquanto estava me esperando. Ela se envergonha e sai correndo do meu quarto, correndo toda corada. Eu começo a rir e me deito e durmo com a maior felicidade do mundo, sabendo que agora posso proteger todo mundo que precisa. No outro dia eu acordo e vou me lavar. Saio do banheiro após tomar um banho e escovar os dentes. Eu dou uma caminhada com a Ren e logo após isso ela vai fazer compras junto de Subaru. Eu vou junto, já que não cartazes das candidatas e todo mundo falando mal da Emília. Então ele briga com um deles, mas não resolve muito, já que alguns tentam o empurrar, mas ele está mais forte, já que treinei ele. Então ele consegue botar uma moral neles, mas eu chego atrás dele e dou um soco fraco na cabeça dele e mando ele pedir desculpas. Ele não me escuta e esbarra em mim de propósito. Eu fico morrendo de vontade de lançar um vermelho nele, mas não funcionaria e ele ficaria com raiva de mim. Ele continua até depois de um tempo, até que a Ren chega em mim e fala: eu acho que algo está acontecendo. Eu falo que tá tudo bem e ela e o Subaru iriam na frente e eu vou depois. Ela pergunta por que eu respondo que tenho algo na capital que não acabei. Ela fala que tá tudo bem. Eu falo que não era para se preocupar, já que iriam o mais rápido possível. Ela vai e eu fico. Eu saio da casa da Cruz e invoco alguns Shikigamis do Megumi como Nui, só que ele era do tamanho que o Sukuna invocava. Eu pensei: não quero depender dos outros. Eu tinha dominado todos os Shikigamis, até os mais fracos, até o Mauraga. Então, já que tinha passado um tempo, eu continuo e vou até a mansão do Roswald. Eu chego lá em menos de uma hora. Eu fui o mais rápido possível. Eu uso 6 olhos e retiro minha venda. Vejo o Subaru e a Ren em uma caverna. Eu me teleporto para dentro. O Subaru estava lá e a Ren estava caída no chão com os membros todos tortos. Eu fico em choque, mesmo com eu esperando a morte dela por algum motivo. Eu estava em estado de choque mesmo com a personalidade do Gojo. Eu não estava como ele quando a morte de alguém acontece. Eu estava triste, eu estava quebrado, parecia que alguém tinha me destruído por dentro. A Ren percebe que eu estava lá e se arrasta até mim. Eu me abaixo e a pego no colo. Ela fala que era para eu e o Subaru vivermos. Eu choro. Ela fica surpresa, já que nunca tinha me visto chorar, e peço desculpas. Eu falo que a culpa foi minha, mas ela me interrompe e fala que falo que a amava. Ela cora e morre em meus braços. O Subaru, que estava acorrentado, só fala em matar, e quando ele me vê ele começa a pedir
desculpas e a chorar e falar que é fraco e que não queria mais tentar. Eu interrompo e falo: não, Subaru, a culpa não é sua, vamos tentar de novo, mas desta vez deixe eu fazer o plano, ok? Eu pergunto, enquanto ele continua se desculpando, mas ainda assim ele aceita e eu o solto. Eu peço para ele ir à mansão e eu vou ver o tal do Betelgeuse e o Subaru confirma e pede para eu esfolar o desgraçado. Eu me levanto e saio da caverna e uso 6 olhos. Enquanto eu vou e apareço na frente de um grupo de cultistas e eu mato todos apenas com socos. Eu estava matando inconscientemente, eu só estava procurando o desgraçado até que matei todos os cultistas. Mas então um grupo deles apareceu do chão e um deles tinha uma voz irritante e ele ficava falando sobre um cara preguiçoso e uma garota preguiçosa. Eu olhei para ele e matei os cultistas do lado dele instantaneamente e ele começou a rir que nem louco. Eu segurei ele pelo pescoço e comecei a apertar, mas de trás de mim veio uma bola de fogo, mas ela não passou o Mugen. Então eu soltei o desgraçado e para trás e arranquei os braços do cultista que tinha atacado a bola de fogo. Logo em seguida destruí o coração dela atravessando com minha mão, mas quando um dos cultistas tentou me atacar eu o joguei em algumas pedras, mas eu apareci na frente dele e usei meu Mugen que começou a esmagar o corpo dele na parede, fazendo ele morrer esmagado. Eu olhei para trás e falei: ei, quem vai ser o próximo? Em um segundo arranquei a cabeça de todos os 100 cultistas, mas quando vejo o desgraçado já estava longe, então me teleporto até ele e apareço na frente dele. Ele fala: parece que você me encontrou. Você não é tão. Eu estouro os miolos dele e deixo até a alma dele incapaz de fazer contratos forçados. Então eu vou até a mansão e encontro a cabeça do Subaru e o Puck na sua verdadeira forma. Então uma voz fala atrás de mim parecendo a Emília e ela fala: você tem que morrer para ele voltar. E quando ela termina de falar eu morro no mesmo segundo. Eu tava nem aí, eu já tinha perdido tudo mesmo e eu já tinha tirado uma foto da baleia branca. Eu fecho meus olhos e eu morro. Eu abro eles e olho para os lados e vejo o Subaru caído no chão de joelhos, chorando muito, e quando vê a Ren pula para abraçar ela e logo em seguida fica pedindo desculpas por ser fraco. Eu vou até ele e retiro ele de cima dela. A Ren fala que isso era inadequado e que não o amava, se era o que ele pensava, mas eu peço perdão por ele e falo que vou cuidar disso. Eu levo para um lugar afastado. Subaru parece pior do que na história original, já que dessa vez ele viu 2 de suas mortes, a primeira da invasão do culto e a segunda da morte da Ren. Eu fico um pouco para baixo e falo: beleza, vamos convencer a Crush a nos ajudar e a Anastácia também. O Subaru pergunta como eu respondo: a baleia branca vai. Eu estava indo para a mansão do Roswald, vamos pedir ajuda e depois disso você vai matar a preguiça. Ele fica surpreso e pergunta por que eu respondo: porque depois da morte da baleia os outros do culto vão ver que merda tá acontecendo e eu vou poder ter a chance de matar mais bispos e aumentar a reputação da Emília. O Subaru parece um pouco mais maduro e começa a pensar antes de atacar e fazer seus movimentos. Eu falo pra ele: você é a peça mais importante que a gente tem, você é o herói da Emília, mas não deixa isso subir sua cabeça. O Subaru se sente melhor e com mais determinação e sem aquela arrogância idiota. Ele me ajuda com algumas coisas e quando terminamos de fazer os preparativos para nossa negociação com a Crush eu volto para a mansão da Crush junto de Subaru. Quando chegamos lá vemos Ren esperando. Eu entro e vou de encontro a Crush. Félix, o mais importante vídeo nele seria mais fácil entre aspas de manipular. Eu convoco eles e fico sentado de forma desleixada e olho para eles e falo: aí bora branca. Todos menos Subaru e Ren ficam surpresos e curiosos sobre isso. Eu falo: eu sei que você vai lutar contra a baleia, mas você vai morrer se não saber o que vem dela e onde ela está. Crush fica surpresa e Villian fica tenso e com ódio da baleia. Eu quero fazer essa aliança ainda de falar a localização da baleia. Vou falar as habilidades que sei que ela tem. Todos na sala ficam ainda mais surpresos por eu saber até os poderes dela, mesmo Crush sabendo que eu estou falando a verdade. Ela não sabe se é o que eu acredito ou se eu realmente sei disso. Percebendo isso eu pego o celular
do Subaru e falo: esse mecha como vocês falam vai avisar a hora em que ela vai aparecer. Eu realmente não me importo se vocês vão ou não aceitar, já que eu realmente não preciso de vocês, já que entre eu e a baleia tenho certeza que ganharia. Ela pensa, mas não aceita e eu falo: tudo bem, mas eu gostaria de saber o que a Anastácia gostaria de falar. Então a Anastácia e um cara loiro que parece ser um tipo de oferecendo uma raid contra a baleia e uma parte da mineração das pedras de mana. Eles conseguem forçar um pouco mais e fazer a Crush aceitar. Então ela me pergunta: como você sabe que o Roswald vai deixar a mineração? Eu respondo: ele confia mais em mim. Só que na Han ou na Emília todos ficam surpresos e eles deixam o assunto de lado por enquanto. Então a Anastácia manda a tropa dos meios animais, que tem um nome legal tipo presas de ferro. Então nós começamos os preparativos. Eu digo para todos que o problema de verdade era a habilidade de se clonar. Ela dividia em duas e ia para o ar, mas o mais importante, tínhamos o Subaru. Todos ficaram com um pé atrás, já que ele era forte, mas não tão quanto os outros. Ele fala: nossa, eu me sinto magoado, gente, mas eu tenho minha própria força. Então eu falo: ele é a pessoa mais importante para nossa luta. Todos ficam surpresos, inclusive o Subaru, que fala: como assim? Ela é uma Ju e o cheiro da bruxa atrai essa coisa, por isso você é importante. O Subaru fica com os olhos brilhando. Possível. Então eu interrompo os pensamentos dele e falo: eu vou te treinar até a luta. Ele agradece e nós vamos treinar o físico dele. Eu também peço para o Félix me mostrar a sua magia de cura. Ele me mostra e eu consigo refazer em escala menor, mas consigo. Logo em seguida vou à Terra para pedir para me mostrar a magia de gelo e ela me mostra que me deixa com a habilidade de gelo, que talvez seja útil para mim. Então no dia da batalha eu fico de escanteio, já que quero guardar minhas forças para os bispos. A Crush me pergunta: por que você não luta conosco? Eu respondo: essa luta vai ser um tédio se eu entrar, então eu só vou proteger e não vou deixar que o gás acerte vocês. Então a Crush fala: bem, faça o que quiser. Então a batalha começa com o Subaru usando sua magia de escuridão perfeitamente, fazendo a baleia ficar cega por um tempo e logo em seguida dispararem alguns lazeres de mana. Eu penso: nossa, eles têm essa tecnologia aqui, então eles se desenvolveram a partir de mana e bem, são os interessantes. Então a baleia tenta frente e uso o Mugen. Algumas vezes eu a puxo para a baleia para longe de algumas pessoas e outras eu atraio usando apenas o azul e em menos tempo do que o esperado. A baleia já tinha usado sua clonagem, então o Subaru chamou minha atenção. Todos no local ficaram sem entender nada e eu falo: tá tudo bem, o resto deixa comigo, mas o último golpe não será meu e sim seu vilão. Ele agradece. Eu dou um sorriso e a Ren tenta me impedir, mas eu a paro e falo: não se acanha demais não, e ela fica sem entender e eu termino: não se preocupa, eu sou mais forte. Aqui eu faço um pássaro com minhas mãos e eu falo no e um pássaro maior que a baleia aparece no céu e derruba a baleia. Eu falo: obrigado Nui, você me ajudou bastante, mas agora tá na minha vez. Eu tiro a venda e sumo da frente de todos. Eu penso: droga, isso vai me dar um trabalho, mas não posso arriscar deixar alguém morrer. Esse foi o acordo do Subaru e eu puxo a baleia até mim e logo em para o chão com toda a força. Eu apareço em sua frente e falo: Great Serpente. Eu invoco uma serpente enorme que sai do chão e morde e levanta a baleia ao mesmo tempo. Não mata, mas machuca muito e derruba ela perto da árvore de Flugoio e então a árvore explode e cai sobre a baleia branca. Eu apareço embaixo junto da galera e o Villian finaliza a criatura. Quem diria, a caça à baleia já tinha começado. Eu falo em tom de brincadeira. Então a Ren me abraça pelas costas e fala que o que eu fiz foi perigoso. Eu falo para ela: tá tudo bem, eu te amo. Ela cora e fica sem dizer nada. Beleza, agora vamos. Eu olho para a Ren e falo: você vai com eles, tá? A Ren reclama e fala que vai comigo, mas eu recuso, mas acabo perdendo a briga e ela vai conosco até a capital e o Julius aparece. Eu chamo ele e o Subaru e mando os dois cooperarem contra o Betelgeuse, já que ele era um espírito e conseguia fazer contratos forçados e conseguindo dominar qualquer corpo. Os dois agradecem e falam que vão cuidar. Também era para ajudar um garoto chamado Otto. O Subaru agradece e fala que vai fazer isso e ele começa
começa a revisar o nosso plano com todos e eu entro na minha carruagem junto de Rei e vou para a capital. A Rei me pergunta: onde está sua venda? Eu respondo: eu não vou usar. Ela fica confusa, já que isso me desgasta muito, mas eu agradeço a preocupação, mas deixo guardada, e logo em seguida a Rei descansa no meu colo. Eu dou um sorriso e penso: eu não quero perder isso de novo. Se passa algumas horas e eu sinto uma presença. Eu acordo a Rei. Ela sai para ver e tinha 2 bispos, o da ganância e a gula. Todos começam a lutar e em menos de um segundo todos morrem menos a cruz e a Rei em que eu protegi. Eu penso: merda, não vai dar de lutar com as duas perto. Eu falo: tentem se esconder, vou tentar arrumar tempo e quando estiverem longe eu vou lutar com tudo. Elas entenderam e me deixaram com hesitação. Eu olho para trás e falo: ai, quem vai morrer primeiro? O ganância fica puto, mas tenta esconder com rir. Eu me teleporto para trás deles e chuto a gula para longe, mas antes que possa ir para atacar ele, o ganância mira na Rei e cruz e eu defendo as duas. Eu penso: merda, não dá para lutar assim, vou ter que matar eles mais rápido. Uma uraga seria útil, mas também seria preocupante, já que a Rei poderia ser atacada sem querer por ele, já que ele só me protege. Eu vou para cima do ganância e consigo dar uns socos fortes o suficiente para ele ser jogado para longe. Eu vou para cima dele e continuo a lutar e deixo ele todo sangrado. Eu falo: cuidado, cara, tua menstruação tá em dia. Ele fala: vai se fuder, seu merda, e me ataca, mas nada acontece. Ele pergunta: mas o que, esse é um mu? Eu fui interrompido pela gula que ataca a Rei e a cruz. Eu olho para trás e logo em seguida começo a correr, mas no mesmo segundo eu sinto algo na minha barriga e logo em seguida na minha garganta. Era dor. Eu não sentia fazia um tempo. Eu esqueci do Mugen. Eu tinha um buraco na barriga, a enorme garganta. Eu tava morrendo naquela segundo e a Rei viu aquilo e voltou para me salvar, mas o bispo da gula apagou suas memórias e também as da cruz. Eu tentei esticar meu braço, mas tava muito longe. Eu tava morrendo. Eu estava pensando em uma coisa: eu vou morrer dessa forma patética. Não até parece em 2 minutos, quando eles estavam cantando vitória, eu apareço atrás deles sem nenhum ferimento e uma uraga atrás do da ganância. Eu estava com Rei em meus braços. Eu tinha perdido ela de novo e dessa vez era por mais tempo, a não ser que eu mate esse desgraçado da gula. Eu miro tudo nele. Eu deixo o cão divino cuidando dela e vou para cima do gula. Eu arranco o braço dele em menos de um segundo. Ele grita pelo braço, mas eu no outro segundo arranco o outro braço. Mas o ganância me atrapalha e tenta me atacar, mas uma uraga impede. E quando eu iria matar muitos cultistas, apareceram. Droga, porque sempre tem que ter gente me atrapalhando. Eu grito isso de ódio e me faz eu me desconcentrar. Eu perdi o gula e o ganância corte que não conseguiria regenerar mesmo com suas esposas. Logo em seguida ele tenta fugir enquanto os cultistas atrapalham uma uraga, mas eu corro para cima dele com toda a velocidade e arranco a cabeça dele, mas ele foge e ele fala: você matou minha esposa, desgraçado. Eu olhei para os cultistas com um ódio enorme. Em um segundo todos os cultistas estavam mortos em suas cabeças. Alguns momentos todos estavam cantando vitória, mas quando chegam na capital veem toda aquela merda e o Subaru me procura. Junto da Rei eu estava em um quarto junto da Rei. O Subaru me pergunta o que estava acontecendo. Eu falo: eu sinto muito, era para mim ter vencido, mas não consegue matar eles. Eles atacaram ela e me distraíram e logo em seguida eles levaram ela enquanto eu esquecia de ativar o Mugen. E isso aconteceu. O Subaru fala que sente muito. Eu falo que tá tudo bem, era só matar o bispo da gula no meu próximo encontro e eu prometo eu não vou deixar mais nenhum vivo. Bom, esse foi o vídeo. Eu demorei um pouco, mas tanto faz, era pra postar mais cedo e eu me reservo. Eu cortei algum